Beleza, então. Gente, eu e a Lívia, a gente já fez uma outra live e assim, não tem uma live dela ou minha, né? Que a gente se junta aqui e vai-se embora, né? A Lívia postou semana passada a respeito da questão do orgasmo e a relação com fibromialgia. E, na verdade, Lívia, naquela semana que você postou, eu não sei se teve alguma matéria falando a respeito, mas eu vi vários Instagrams Teve. falando a respeito. Teve, né? Saiu uma matéria de uma mulher na Inglaterra que ela fala que usa o orgasmo como terapia. E é engraçado, eu até ri vendo a matéria, porque ela fala que ela faz um de manhã e um à noite, a dose do tratamento. Ótimo, isso é bom. Pois é, e aí na hora que você postou, eu vi que você tinha postado. Acho que você postou a matéria, não foi isso? Você postou o. Postei, eu postei Pronto, o link. foi. Aí na hora que eu vi, eu falei, não, acho que a gente podia fazer uma live. A Lívia topou na hora, bora, enfim, então vamos fazer. Eu já Uhum. tinha feito uma outra live sobre fibromialgia e sexo, que foi muito engraçada, foi muito legal, foi descontraída. E por que, né, que me chamou a atenção? Porque melhora muito, assim, as dores em mim, sabe? Alivia muito. Então, eu acho que faz muito sentido. A Lívia, gente, quem tá aí que conhece a Lívia e não me conhece, eu já acompanho o trabalho da Lívia, acho que já tem uns 2 anos mais ou menos que a gente se conhece aí, né, Lívia? Uhum. E eu gosto muito da pegada dela, porque a gente tem muitas coisas em comum. A gente não usa mais medicação, né? A gente fala abertamente sobre isso. A gente acredita muito em estilo de vida, essas coisas assim. Mas eu gosto muito de fazer live com a Lívia, porque ela tem uma pegada técnica e eu não tenho essa pegada porque não é da minha área, né? Fibromialgia, saúde, não é o que eu trago sempre aqui, é o que eu vivo, que eu vivencio, é a prática. Então a gente acaba juntando as duas coisas e fica muito legal. Uhum. Mas, Lívia, vamos começar falando um pouquinho sobre as questões das disfunções, porque assim, por mais que a gente chegue aqui falando sobre orgasmo e todo mundo acha que todo mundo pode ter, que todo mundo tem facilidade, né? E não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que abordar essa questão também antes da gente começar a falar sobre os benefícios, né? Uhum. Então, me fala um pouquinho aí sobre essa questão das Vamos. disfunções. Então, até também já fiz algumas outras lives falando sobre isso, né? Até trouxe uma vez uma amiga minha que é fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, em fisioterapia pélvica. E é super legal, tá até salva lá no meu Instagram, depois quem quiser ver. E a gente acho que queria até falar que essa não é uma live com um propósito técnico de ensinar como que você vai resolver esses problemas e tudo mais, né? Mais para compartilhar nossas experiências em relação a isso. Mas toda vez que surge o tema, eu recebo, acho que você deve ter recebido também, muitos questionamentos e muitas coisas de mulheres que têm disfunções sexuais, né? Infelizmente, só se fala muito em disfunção sexual masculina, né? Você liga o rádio e tem lá, disfunção erétil, toma Viagra e tal. Então, todo mundo olha muito para a disfunção masculina e não fala da disfunção feminina. E aí, muitas mulheres não sabem que isso existe, não sabem que isso é uma questão que pode ser tratada. E existem profissionais para isso, né? Então, dor na relação, dor na penetração, falta de desejo, falta de lubrificação, e outros traumas emocionais também que envolvem o sexo, tudo isso são questões que demandam tratamento. Né? Não é uma coisa assim, eu tenho essa coisa aqui comigo e é porque eu sou assim, eu não sei fazer direito. Não, são questões mesmo que podem ser encaminhadas e que exigem um tratamento bem amplo, né, sobre isso. Então é sempre bom lembrar que existem profissionais aí, fisioterapeutas principalmente, de preferência mulheres, eu sempre recomendo, que podem atender, que são especializadas nessa área. E aí o tratamento, ele muitas vezes é emocional, porque a gente carrega muitos traumas e muita repressão também, né, por ser mulher em relação à sexualidade. E existem tratamentos físicos também, do mesmo jeito que quando você dá um mau jeito na musculatura, você vai no massagista, no quiroprata, existem exercícios para musculatura vaginal que podem ajudar, né? Então é um universo muito incrível, com muitos recursos que nem todo mundo conhece.
Então, sempre que eu falo de sexo e fibro, eu recebo muita mensagem assim, ah, eu não consigo chegar ao orgasmo, eu tenho muita dor e tal. E algumas delas têm a ver com a fibro mesmo, né? Porque a própria fibromialgia, o estado inflamatório, você naturalmente tem mais dor. Isso pode incluir a musculatura da região. Mas, para além da fibro, muitas mulheres têm disfunção sexual e nem sabem, independente de ter doença crônica ou não. Então, por isso que é importante autoconhecimento para a gente conseguir identificar o que exatamente a fibromialgia impacta na minha sexualidade e o que é uma outra questão feminina minha que eu preciso cuidar. Claro. Né? E no sentido da fibromialgia, ela impacta mesmo por causa da nossa disposição física, da nossa indisposição mental, emocional também para muitas atividades, incluindo o sexo. Sim, até abrangendo um pouquinho mais aí essa questão, é, eu li vários estudos, eu fui diagnosticada com endometriose recentemente e eu sentia dor no ato sexual e não sabia, e achava que era normal, porque eu vinculava a fibro. E aí eu venho batendo muito na tecla assim, gente, não acha, não acredito que toda dor que você sente é da fibro. Então, assim, tenta investigar, né? Ah, senti uma dor na barriga, essa dor na barriga ela está sendo constante. Não associa tudo à fibromialgia, porque a gente acaba deixando passar outros problemas. E aí eu só vim descobrir isso agora, quando eu estava tentando engravidar ano passado. Então, era uma coisa que muito provavelmente já vinha comigo de muito tempo. A dor muito provavelmente não estava ligada à fibromialgia, mas à endometriose, porque é muito específico da endometriose, né? E Uhum. além da endometriose, SOP e adenomiose, que são três problemas que estão muito vinculados à fibromialgia. É muito comum você ver mulheres com fibromialgia também com endometriose, também com SOP, também com adenomiose, né? Uhum. Então, são doenças que estão conectadas e são doenças que acabam passando batido porque a gente acredita que as dores que a gente sente são da fibromialgia, né? Ou de Uhum. questões emocionais ligadas à fibromialgia também, né? É, então, antes da gente iniciar, é muito importante deixar aqui claro que a gente tem que avaliar é, todas as questões ligadas ao não conseguir atingir o orgasmo, né? Que não é tão simples assim, que não é tão fácil assim. Mas, pulando essa etapa, que é de descobrir, de buscar saber o porquê não está conseguindo, o porquê não chega lá, né? Vamos falar do chegar lá, né? De como Boa, é acho um bom assunto para começar. Até então, aproveitando a pergunta aí, né, que a Thali colocou, que é falando que ela não tem dores durante a relação e diminuem depois do orgasmo, mas depois de alguns minutos voltam, se é normal, né? E aí, se eu puder te interromper para falar um negócio, que eu estava lendo sobre estudos sobre orgasmo, estava ontem dando uma pesquisada para ver se tinha alguma coisa nova. Em primeiro lugar, que isso é muito pouco estudado. A sexualidade feminina é muito pouco explorada, é muito pouco estudada. E as poucas pessoas que estudam, assim, não tem financiamento, nenhuma empresa quer se vincular ao estudo desse tema porque é um tabu social, então muitas pessoas são contra, tem toda uma questão religiosa também. Então é assim, é aos trancos e barrancos a gente tentando aprender sobre a sexualidade feminina. Tanto que o clitóris, que é o órgão do grande prazer feminino, só foi descoberto recentemente. As pessoas não sabiam que ele existia. Então imagina, agora, uma foto de um pênis você vê desde os livros na pré-história, né? Então, o corpo feminino é muito pouco explorado. E aí eu tava lendo sobre isso, sobre os efeitos do orgasmo, né? Que atua em muitos sistemas, na imunidade, em vários hormônios que são liberados. Então, esses hormônios como serotonina, ocitocina, hormônios que são mais relacionados a prazer e a felicidade, eles geralmente têm um efeito analgésico. Então, é super natural, e por isso que a gente acho que fala, dá para ser um tratamento, que durante a relação, se você tá feliz ali naquela relação e depois do orgasmo, você fique totalmente anestesiada, né, da dor.
Além da sensação positiva natural do orgasmo. Então, muito interessante isso. É normal, E tá, natural Natália? que depois a dor volte, né? É normal isso. E pode ser até que Aham. ela volte um pouco mais intensa, dependendo da intensidade também da relação, né? Porque ali às vezes a gente se Sim. empolga e é igual quando a gente fala assim, ah, hoje eu tô super bem, eu vou malhar. Aí você vai pra academia, treina pesado pra caramba, e no outro dia você tá com a dor pior do que estava antes, né? Então, Uhum. com certeza, é comum acontecer, não acontece só com você, não. Acontece com a gente aqui também. E as pessoas falam isso assim, ah, mas depois eu fico muito dolorida, eu não aguento, porque depois do sexo eu fico muito dolorida, muito cansada. E aí a gente pensa, gente, é a mesma coisa que na academia, é um exercício físico. Então, se a caminhada te cansa, o sexo provavelmente vai te cansar também. Isso tem a ver com a sua disposição física, né? Então também precisa dar uma malhadinha para estar Dosar pronta para. a sugestão, né? A sugestão é dosar aí na hora, você não pegar muito firme para depois entender como é que é o processo, né? É por aí Uhum, mesmo. É engraçado que teve em vários. Quando eu descobri, né, o prazer, porque não foi sempre, não foi desde o início, né, que aconteceu. Muitas amigas reclamavam assim: ah, o cara termina de gozar e dorme. Aí eu falei, gente, mas você também não dorme? Porque para mim, sabe, é aquele relaxamento tão gostoso, relaxa mesmo, relaxa todo o corpo, tem toda essa liberação hormonal que eu também tenho vontade de dormir, né? Eu venho um relaxamento muito grande, inclusive me auxiliando no sono, na uhum, melhoria e na qualidade do sono. Então, além de ter um alívio aí da dor, ainda vem, ele vem trazendo outro benefício que é melhorando a qualidade do sono, né? Eu não sei uhum. se você identifica isso também, Sim. mas Sim, porque esses hormônios que são liberados, eles são hormônios que regulam vários sistemas do corpo, né? Não é só a questão de aliviar a dor, mas também outros sistemas, sistema de sono, sistema de imunidade. Então é como se você estivesse tomando um remedinho natural para ajudar seu corpo a ter mais bem-estar no geral. E aí tem muito estudo que mostra assim que pessoas que têm uma vida sexual ativa, né? Independente de ser com parceiro muitas vezes tem uma influência também. Se você tem uma relação saudável, onde você tem apoio, então isso acaba influenciando. Mas o ato mesmo de gozar, né, que seja sozinho ou acompanhado, ele regula muitos sistemas. Então, assim, eu às vezes estou trabalhando, estou muito estressada, eu falo, eu preciso dar uma relaxada. E aí isso me ajuda na minha concentração, ajuda no meu bem-estar, no meu humor. E aí eu até brinco com a Carol, né, minha namorada, eu falo, ai não, isso daqui é uma coisa para eu resolver rapidinho aqui, não é para envolver grandes coisas, só para eu conseguir escrever aquilo que eu tenho que escrever. Então é ele vai igual, funcionar mesmo. sim, igual a pesquisadora falou, né? Aí voltando até na pergunta foi Talili, né? Talili, como é que é? Eu não sei, eu chamei de Thalia, eu acho. Vale, ok. É, que ela falou assim, ah, é comum voltar a sentir dor depois, tanto que a própria pesquisadora fala, né, que ela toma em doses, né, de manhã e É, de noite, porque precisa renovar a sim. dosagem, né, à noite. E Assim aí, como qualquer substância. Porque com o exato. corpo, o que acontece é, quando é liberada uma substância, né? Então teve o orgasmo e aí acontece uma série de reações que vão liberar essa substância. O que significa isso, né? São substâncias que saem do lugar onde elas estavam lá guardadinhas e caem na corrente sanguínea. E aí elas vão correr por todo o nosso corpo, por isso que afeta, né, vários sistemas. Só que passa um tempo, a gente tem um processo natural de depuração. Isso vai ser, né, metabolizado pelo fígado, pelo rim para ser eliminado. Assim como quando a gente tem raiva, são liberadas substâncias que aceleram o nosso coração, que preparam a gente para briga, e depois de um tempo a gente se acalma, o nosso corpo está depurando, está liberando aquelas substâncias. Então tudo Exato, passa, né? Tudo passa. Por isso exatamente. que. Mas também não vai ficar assim, tem que dosar, porque se fizer muito, acho que vai ficar meio cansada também, né? Olivia, eu queria falar um pouquinho da penetração.
das questões da penetração, né? Assim, a gente está falando aqui do orgasmo que ele relaxa, mas existe uma situação prévia aí também muito importante, que é de você estar relaxada para a penetração. Porque, apesar, né, a gente tá falando, o orgasmo que vem depois e relaxa depois. Mas tem toda uma questão, se a gente está falando de penetração, né, porque existem várias formas, né, mas a gente está falando de penetração, você precisa estar relaxada de alguma forma antes, porque quem tem fibromialgia costuma dar uma travada. Costuma já estar com todos os músculos contraídos, né? Uhum. E isso dificilmente você vai conseguir ter uma penetração e dificilmente você vai conseguir chegar ao orgasmo se você não conseguir relaxar um pouco antes, né? Uhum. Porque vai ter a dor, vai ter a contração e aí o negócio não E funciona. aí é um Então, ciclo, né? é um ciclo, exatamente, é um ciclo. Então é muito importante, assim, primeiro quebrar os tabus, né, de todas as formas, se tocar, ser tocado, procurar se conhecer, né? Você estava falando de autoconhecimento, a gente fala muito sobre autoconhecimento aqui, né? E tanto eu quanto você, para poder chegar nesse lugar de relaxamento, né? Porque Uhum. senão vira, não chega, nunca chega. Sim, e aí isso envolve muita comunicação, né? Se for com você mesma, isso envolve muitas vezes, para muitas mulheres, vencer muitas barreiras de Sim, constrangimento, de ter a sensação que aquilo é errado, que é escondido, que é feio, né? Menino é sempre incentivado a se masturbar, e é até bonito, né? Na adolescência, os meninos são assim. E a menina é sempre fecha a perna, não põe a mão aí, não faz isso e tal. Então, vencer isso para muitas mulheres é um grande desafio, né? Para começar a descobrir. E hoje em dia tem muita informação na internet, isso é muito legal, tem muitas páginas, né, de pessoas falando sobre isso, para possibilitar que essas mulheres tenham essa relação com elas mesmas melhor. E quando é com o parceiro ou parceira, também envolve muita comunicação, exatamente para essa pessoa entender essa sua condição, entender de repente as suas limitações, até que você consiga estar numa situação mais confortável. E uma coisa que é muito engraçada, se falando sobre penetração, né? De fato, acho que tem uma rigidez, uma coisa ali que impede. E para a gente repensar também o nosso conceito sobre sexo, né? Porque eu iniciei minha vida sexual com homens. Hoje eu namoro uma mulher. Eu já tive relações com homens e com mulheres. E para mim, sexo era penetração. E antes eram as preliminares e tal, tal, tal. Se eu for pensar assim, muitas vezes eu não faço sexo com a minha namorada. sim, Mas, então, assim, o sexo, né, principalmente com a questão dos homens, que são muito estimulados a essa coisa de que tem que penetrar e tal, e que isso que é o sexo. E muitas vezes aquilo que vem antes é sexo também, né? Então, existe todo um momento antes que você pode fazer com muito mais calma, que você pode se permitir descobrir coisas. Eu sempre falo, aproveita que você tem essa questão de fibromialgia, de dor, e explora novos sentidos. Explora novos toques mais suaves. Propõe para essa pessoa que está com você que embarque nessa jornada junto, né? Para descobrir essas novas formas, para que esse ambiente seja mais confortável para você ter esse relaxamento e conseguir desfrutar da relação, porque senão você não vai desfrutar. E aí essa rigidez, você vai ter medo da dor, e aí a penetração pode doer. E assim, eu já tive também alguns momentos que eu tava mais. Não tava bem também na relação e tal, já tive desconforto na penetração. E é insuportável, né? É uma sensação de invasão muito ruim. exato. Então, essa comunicação eu acho que é o primeiro passo, assim, muito importante, né, para esse relaxamento. Você estava falando aí de muitas mulheres que não se tocam, né, etc e tal. Eu tenho uma amiga que a gente se conheceu no mestrado e ela já mais velha, bem mais velha do que eu. Os filhos dela têm a minha idade. E aí ela nunca tinha tido um orgasmo. E eu comprei um aparelhinho para ela e dei de presente. Era um batonzinho que assim, ela colocava na bolsa e passava como batom tranquilamente, né? E ela ficou ali anos com aquele batom na bolsa sem usar, porque ela não tinha coragem. E aí, um determinado dia, ela me ligou e falou assim: Nossa!
Tô livre. Descobri. Descobri, eu usei, eu não acredito, eu não sei o que, eu não acredito que é isso tudo. E ela também é portadora de fibromialgia e descobriu ali um grande alívio. Né? Ela me ligou e falou assim, nossa, amigo, eu não acredito, que coisa deliciosa, eu Maravilhoso. nunca mais vou deixar de fazer. Então a gente precisa também quebrar esse tabu para poder atingir esse prazer que traz tantos benefícios para quem tem fibromialgia, aliás, para qualquer pessoa. Mas já que Uhum. estamos falando de quem tem fibromialgia, é, quebrar os tabus e quebrar até os nossos limites um pouco com relação a isso, né? O que a gente pensa, enfim, e ir atrás de buscar mesmo o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento do corpo, e Uhum. para quem nunca teve o conhecimento do orgasmo, né? Sim, Que pode nossa, é vir muito de várias importante. formas. É muito importante também falar sobre isso, né? Não é todo todo orgasmo que traz esse relaxamento, né? Porque existem vários tipos de orgasmo. Uhum. E até a forma como você está naquele dia, naquele momento, ah, conhecer o corpo, não conhecer o corpo, interfere na qualidade do orgasmo, né? Então, Uhum. além de falar só, todo orgasmo faz isso, não, porque eu tenho aqui, Rebeca, mas não me traz esse relaxamento todo. Não, de fato, tem orgasmo que nem sempre traz Uhum. esse Mais benefício light. todo, exatamente, que vem com dosagem, né? Menor ou maior. Igual medicação, quando você está tomando, você começa com a menorzinha. Então, quanto mais É. você conhece, mais você consegue chegar e alcançar esse prazer maior que vai te trazer um benefício maior, né? Uhum. E isso é até interessante sobre essa questão de conhecer e buscar descobrir o orgasmo, para descobrir as formas também que você se excita, né? As coisas que te animam, as coisas que te interessam. E aí também existe um bloqueio muito grande de constrangimento da mulher, de pensar coisas e não sei o quê. E aí, então, por isso que dar esse passo, né, de desbravar e se abrir para essa realidade uma conquista muito grande, porque isso abre portas para você viver essa sexualidade com mais intensidade, com mais prazer mesmo, né? Que é É isso aí. difícil muitas vezes. A Tati também foi falando aqui. Meu marido me respeita muito em relação às dores, mas as dores e a fadiga, na maioria das vezes, vencem. O sexo com ele me faz muito bem, os sintomas que atrapalham. Aí sabe o que eu acho, assim, que toda vez que tem algo negativo acontecendo na minha vida, independente do que seja, eu sempre foco no que vem de bom. Então, assim, se tem algo bom aqui que você já falou, né, que a Day, quer ver que você fala assim, que faz muito bem, né? O sexo com ele sempre faz muito bem, é focar no pós. E aí arrumar estratégias, igual a Lívia falou anteriormente, arrumar estratégias que vão aliviar os seus sintomas na hora do ato sexual, né? Que são as Uhum, preliminares, é se conhecer melhor, é entender um pouquinho, tentar uhum. relaxar um pouco antes, né, Lívia? Lívia, Então, de repente, você bebe? Você ingere bebidas alcoólicas? assim, Sim, moderadamente. exatamente. Me alivia muito, assim, me relaxa muito Eu antes do também ato gosto. sexual. Um Eu gosto. vinhozinho. Isso. Então tem estratégias, né? Sim, e também essa questão de criar uma comunicação, né? A Luísa falou em seguida, né? Que a maioria dos parceiros que ela atende não são assim, só querem penetração. Na verdade, eu acho que a maioria dos homens, porque os homens também não foram ensinados a fazer sexo, né? Tipo, a maioria dos homens é ensinada a fazer sexo vendo filme pornô, que é um sexo totalmente irreal. Então, eles também não sabem direito o que eles estão fazendo, né? E eles têm essa cobrança de performar, de ser um machão, cheio de virilidade, e isso acaba atrapalhando também. Então, acho que também é parte nossa, né, dentro da relação, de se posicionar. É lógico que é muito mais difícil, porque tem todo um contexto social, mas também a gente começar a lutar por esses espaços na relação, né? De propor uma coisa, de colocar limites. Por exemplo, um dia que está muito cansada, a fadiga não está dando, a fadiga vai vencer e tal. Por que não faz uma coisa diferente? Usa mais as mãos, fica mais deitado, não precisa fazer uma super acrobacia. Depois que você se animar, você vai, mas
dá para explorar outras coisas, né? E principalmente numa relação de longo prazo, você não tem essa pressa da penetração, porque você convive com a pessoa, você tem um relacionamento. Por que não um dia propor de fazer um exercício diferente, fazer uma... Dá para jogar um Google aí, pesquisar um monte de coisa, né? Tem um monte de exercício de Adorei. massagem. E aí, de fazer isso. E aí eu ia falar uma coisa que é o seguinte, muitas vezes tem um constrangimento também da mulher, por exemplo, lubrificação, né? É uma coisa que, dependendo de como está o seu estado emocional, você não vai ter uma super lubrificação. Ou dependendo também do quanto você está hidratada, de medicação que você usa. Meditação. Isso pode É. interferir. E assim, isso não é motivo para constrangimento, né? Usar um lubrificante. Você pode usar um lubrificante mais natural possível. Tem até óleo de coco, que é muito bom. E aí, e aí pronto, tá resolvido, entendeu? Abrir esse espaço para você não ter o constrangimento e ficar carregando sozinha essas questões, né? Eu não sei se tem algum homem aqui, a gente acaba que tá falando um pouco mais sobre as questões femininas, né? Mas só para pontuar, que alguns homens falaram comigo essa semana, falando também exatamente dessa dificuldade, porque para o homem, né, se ele tá com muita dor, ele não consegue ter ereção, e aí como que fica isso, e como que é essa comunicação com a parceira. Então, são desafios de ambos os lados, né, para o sexo. É. A Vivi tá falando aqui sobre, você viu aí, né? Acabei de Quando, ver. quando tá solteira, né? As relações casuais. Eu não sei a sua postura com relação a isso, né, Olivia, mas eu vou falar a minha e depois eu passo para você. É, eu acho que a mulher tem que começar a se impor um pouco mais na relação sexual, né? Ainda que seja numa relação casual. Então, assim, o que eu vejo aí de solução é como você pode conduzir essa relação sexual, né, naquele momento. Então, assim, você já se conhece, você já sabe o que que dá certo para você tá afim daquilo, porque você foi já, né, pelo que você está falando aí, você já sabe que o lance é sexo. É um encontro casual, você sabe você já está indo preparada para aquilo, e não tem nada de errado nisso, está tudo ok, está tudo certo. É, você se conhecer e você saber o que dá certo para você e você conduzir aquele momento sem precisar nem dizer nada, entendeu? Então, assim, ficar por cima para você é melhor, dói menos. Já conduz para aquilo. Sexo oral para você antes, induz aquilo, sabe? Começa a trabalhar de forma a induzir da forma como você se sente bem. Então, vai ser no momento que você vai ter que comandar um pouco aquele encontro ali, aquela, né, situação. Eu acho que dá certo. Eu acho que Uhum. cola. O que que você acha, Eu, Lívia? eu gosto, assim, eu concordo bastante com isso. Eu entendo essa dificuldade no encontro casual e muitas vezes de você não querer também expor que você tem algum tipo de limitação, algum tipo de doença, porque isso ainda é meio esquisito, né? Você não tem intimidade com a pessoa, você fala, olha, eu tenho essa doença aqui e tal, né? Mas eu acho que é um bom caminho, assim, começar a refletir sobre isso, né? Aí a Vivi tá falando, tem a questão de querer agradar o parceiro. Eu acho realmente que é bem desafiador esse assunto, assim, porque você tem uma expectativa em relação à sua performance também, né? Tipo, eu queria fazer tal negócio, e aí não vou conseguir, ou vou tentar fazer e isso vai me custar muito, sabe? E aí acho que não sei se tem uma regra, né? Acho que é uma questão de colocar na balança quem é esse parceiro, até onde você pode ir na conversa, que tipo de coisa você pode substituir, tipo, vamos substituir o açúcar por mel, vamos ver o que dá para substituir daquilo que você queria fazer, né? Tipo, o cara quer uma tal postura, sei lá, que dói suas costas. Será que tem alguma outra que, né, que pode suprir essa sua vontade, ou de repente até numa conversa, eu sou dessas que gosta de falar, e tipo, Falar, você quer isso, você não quer, você gosta daquilo, tal. Eu já gosto do negócio bem prático, bem claro. Então, ela tá falando que às vezes vai além do sexo casual o pois é. interesse. Mas aí nesse caso, já vai a gente, né? Assim, nesse caso, Diego, é porque estamos em duas aquarianas aqui, bem diretas, né?
Eu gosto de deixar tudo muito claro já no primeiro encontro, assim, sabe? Eu eu não deixo de falar, sabe? E assim, já aconteceu, já. Inclusive, eu já falei, já fiz algumas lives falando do poder do não na nossa vida, né? Do poder dos limites para quem tem fibromialgia. Então, por muito tempo, eu me desrespeitei pensando no outro, em agradar o outro, né? A Vivi, três aquarianas também Então sou. Então, fechou. acho que estamos em decanatos diferentes aí. Mas hoje não, já há algum tempo, né? Eu comecei o meu processo de autoconhecimento em 2014. Então, desde ali 2014, 2015, que eu falo de cara, sabe? Eu falo, olha, isso tá legal pra mim, isso é legal, isso não dá pra mim, isso dá. E especialmente se eu quero alguma coisa com aquela pessoa, porque vamos pensar assim, né? Hoje eu chego, não falo nada pro cara, mas é um cara que eu tô afim de namorar e depois casar, ter filhos, né? Porque a gente cria essas coisas assim. E daí eu não falo nada disso pra ele e eu passo um pouco do meu limite e daqui a pouco ele topa namorar comigo. Aí eu vou me abrir com ele. Eu falo, não, pô, mas não foi essa menina que eu me apaixonei. Não foi essa Uhum. menina não é essa menina que eu quero namorar. Então, por isso que eu trabalhei muito para poder falar tudo que eu precisava falar desde o início e me abrir ao máximo, entendeu? Para depois não ter surpresas. É Eu óbvio, acho. Vivi, é de cada um, né? Não tem uma regra também. Diga aí, Uhum. Lívia. Não, eu acho que também, além de só simplesmente falar, existem formas também, né, de falar. Dependendo da forma como você traz isso, muitas vezes pode trazer um peso, de repente, para a conversa. Tipo, ó, eu preciso te dizer que eu tenho uma doença e tal. Então, eu acho que rola esse medo de né, quebrar o clima, ou de, putz, ele achar que eu não vou conseguir suprir também o que ele tá esperando. Enfim, eu acho que é complexo mesmo, mas Sim. eu acho que sempre você ser fiel a você é uma boa saída. E eu acho que você pode até experimentar, de repente tentar, né, ceder uma coisa ou outra, mas sempre sentindo, tipo, como você tá indo, até onde eu posso ir. E é difícil dizer não nessas horas também, porque você não quer quebrar, né? Mas é isso, eu acho que se a gente está muito segura daquilo que a gente quer dizer, já tive momentos que eu peguei e falei assim, ó, isso aqui não. E assim, séria, dura, mas sem quebrar o clima da coisa, entendeu? Já pronto, mudou o assunto, isso aí não, e vamos e tal, numa boa, né? Sem que a gente mesmo traga um peso para isso. Legal. É isso daí. Ah, e tem outra pessoa. Ah, tem alguém perguntando da sua cadeira aí. Depois eu falo da cadeira. Não é uma cadeira para fibra, é só uma cadeira gamer, né? Uma cadeira anatômica. Mas depois eu falo sobre isso, para não perder o rumo. Tá, ele tá falando, quando fala que não tem cura, o cara sai correndo. Ah, não fala tanta coisa pra ele não, deixa ele descobrindo. E assim, acho que tem outras estratégias também, né? Que você pode ver, de repente, está marcando um date aí. E se é um dia que você percebe que você não tá bem, desmarca. Porque, né, escolher um dia que você tá bem, ou se preparar para aquilo, dormir bem, comer bem, beber bastante água, e descansar, sabendo que você vai demandar uma energia a mais, né? E outra coisa, assim, Vivi, não tem cura, mas a gente consegue viver num processo de remissão legal, assim. Eu acho que chega um momento que as crises, elas diminuem. Tem esse caminho, né? A Lívia tem o livro dela, que fala um pouco sobre isso também, né, Lívia? A gente Uhum. entender um pouco mais sobre a fibromialgia, ela faz com que a gente alcance esse, esse lugar de menos dor, de mais autocontrole, é, de espaçamento maior entre as crises. Às vezes nem, por exemplo, eu não tenho crise já há bastante tempo. Eu acho que minha última crise foi em 2017, foi uma crise super rápida e passou. Hoje eu Uhum. convivo com a dor, sim, num limitezinho ali bem baixinho. E Uhum. tem dias que agora que eu tô com uma bebezinha que vai estar fazendo 3 meses, ela tá ganhando muito peso.
eu tô com muita dor na lombar, mas eu acho assim que seria algo que qualquer pessoa que tivesse com uma Uhum, bebezinha no colo 24 horas teria. Então, talvez com um uhum. pouquinho mais de intensidade do que uma pessoa que não tem fibromialgia, sim, mas não assusta as pessoas, não é que não assusta. Vamos quebrar um pouco essa história de que não tem cura. Tá, não tem cura, não tem, mas dá para Uhum. viver muito bem com a fibromialgia. A Sim. gente consegue E todo mundo tem limitações também, né? Assim, a gente tem essa todo mundo. limitação, tem a outra pessoa, você vai descobrir, tem lá asma, e outra. Todo mundo tem algum tipo, ninguém tem um corpo perfeito sem nenhum tipo de restrição, ou enfim. Acho que isso também, assim, quando a gente está pensando, né, nessas relações, né? Também pensar que tipo de relação, que tipo de pessoa você quer para essas relações. Porque às vezes você tem lá um crush e tal, e você quer muito, só que a pessoa, não vai entender e tal. Será que eu quero mesmo, né, desenvolver essa relação? Será que vai me fazer bem estar com essa pessoa? E eu já passei por isso, né? A gente quer muito ficar com uma pessoa por algum motivo na nossa cabeça, mas é uma pessoa que não faz bem pra gente. É uma pessoa que não tem a ver Exato. com a gente, que não, no fim das contas, não vale a pena, né? Então, enviei essa live para os mestres. Foi o que a Vivi Boa. falou, ela fala aí, ó. Caso você avalie, para você avaliar também se a pessoa vai ser sua parceira ou não, né? Eu acho que sim, eu acho que Sim. é uma estratégia. E até a sua. Eu sou super assim a favor de qualquer tipo de sexo, sexo casual, sexo com amor, sexo sem amor. Eu acho que as pessoas têm que Sim, se divertir e ser livres. Mas mesmo um sexo casual, é gostoso quando a gente tá à vontade, né, naquela relação. Quando a gente tá segura, quando a gente tá, sabe, podendo expressar quem a gente é, nossas dores, nossas vontades e tal. E até um exemplo da minha primeira relação com a Carol, minha namorada, vou falar do sexo com ela sem ela nem saber. Mas a gente tinha acabado de se conhecer e a gente foi lá ficar e tal. E a gente estava em momentos muito, energias muito diferentes, momentos muito diferentes das outras relações que a gente tinha vindo. E a gente teve uma conversa ali na hora, tipo, será que dá pra ser mais assim? Ou será que não sei o que e tal? E se a gente não se constrange com isso, se pra gente tá tudo bem, o outro vai ficar à vontade também. Então vai ser um assunto natural. Assim como alguém vem sei lá, deita em você pra ver o filme e fala, ai, tá doendo o ombro, peraí, vem pra cá. Normal, entendeu? Você fala, isso sim, será que não sei o que? E se a gente tentar tal, tal? Nananã. Você nem precisa relacionar com a doença, né? Com a dor e tal. Você pode simplesmente conduzir como qualquer pessoa poderia fazer. exatamente. A Fabi está falando aqui também que o problema é que a fibra surgiu depois que ela casou, né? E aí Então foi. que isso é um problema para ela, né? Eu acho assim, óbvio, né? O Roberto, quando a gente se conheceu antes do meu diagnóstico de fibromialgia, mas a gente começou a namorar bem depois. Então ele já sabia de tudo, né? Eu sempre falei tudo e para ele sempre foi muito tranquilo, porque ele sempre foi muito parceiro. Se, não sei, né? Eu não sei em que condição você foi diagnosticada, eu não sei em que condição a dor, né, generalizada começou a surgir na sua vida. Se ela não tem nada a ver com o casamento em si, porque pode, né, pode ter um Uhum, gatilho ali no casamento, mas se não tem a ver com o casamento, eu acho que também vários ajustes podem ser feitos para que as questões todas sejam resolvidas e que não seja um problema. Volto a dizer, assim, eu bato muito na tecla que o melhor remédio para a fibromialgia é o autoconhecimento, né? E conhecer a relação que você vive, conhecer como conversar com o seu parceiro, conhecer como o local que você está e o local desejado, como chegar nesse local, tudo isso pode ser trabalhado. Eu não vejo um grande problema de ter surgido depois do seu casamento. Eu não vejo como não tendo solução. uhum, Acredito que tem que trabalhar aí com autoconhecimento, trabalhar com as várias questões, inclusive com a melhoria de qualidade de vida sua, que pode sim. Eu e a Lívia, a gente sempre prega isso, porque eu conheço muito o trabalho da Lívia, que a gente consegue sim viver melhor,
não é um problema você ter tido o diagnóstico depois. Até porque pode ser, ou acho que é Fabi, né? Pode ser, Fabi, que você já tinha os sintomas antes do diagnóstico, só veio depois. E é engraçado isso, né, Lívia? Como o diagnóstico tem um peso, né? Porque você pode Uhum, viver muito tempo ali com os sintomas, mas na hora que uhum. você recebe o diagnóstico, É procurar uma também linha entender o tênue. que é. É uma linha tênue de entender e usar aquilo a seu favor. Ah, tá, agora eu sei o que eu tenho e eu tenho uma mínima direção do que eu posso fazer em relação a isso. Porque quando eu não sabia da fibra, eu não sabia que eu tinha algo a fazer a respeito, né? Quando você descobre, eu acho bom nesse sentido, de você falar, tá, agora eu sei onde procurar, né? O que fazer. Só que eu também não gosto dessa coisa assim, sou fibromialgico. Eu não uso essa palavra porque eu não gosto muito. Acho que tem muito a ver com identidade, acho que traz um peso, né? E também para não diminuir a nossa existência a isso, sabe? Tipo, é isso, já tem tipo a sua carteira de fibromialgico e aí meio que toda a sua vida começa a girar em torno. A gente sabe que acaba afetando sim a vida toda e tudo, todos os aspectos, mas a sua vida não é só isso, você não é só isso, né? Então, eu gosto de deixar bem na balança, assim, e para mim é difícil porque eu trabalho com isso, eu estudo isso, eu falo disso, mas eu tento, sabe, equilibrar muito para não que a fibromialgia não vire a minha identidade, sabe? Falaram aqui mais alguma coisa que era do marido, né, que não entende muito bem, mas também tem depressão. Eu acho que comunicação é muito importante nesse assunto, assim, né? E se você está acontecendo alguma coisa que não tá legal para você, busque mais recursos para se comunicar melhor, sabe? Procure, se você tiver a possibilidade de fazer uma terapia, faça. Se não tiver, tem livros que você pode ver, tem coisa na internet. Mas assim, busque, sabe, sair da situação de conflito, de dor. Isso vale para a situação de conflito na relação e para a situação de sintoma da fibra também, né? Assim, eu acho que ninguém tem que se conformar com uma vida em que está com sintomas sem controle, que está com uma dor incapacitante, que está com uma fadiga incapacitante. E claro que cada caso é um caso, tem pessoas que têm outras doenças associadas que são graves, mas a gente vê até, né, na questão clínica, na questão acadêmica, até pessoas com condições graves, que são até mais graves que a fibromialgia, existem formas de você melhorar o que você está vivendo hoje. E eu acho que acreditar nisso é muito importante. Saber que, tá bom, você já tentou de tudo. Eu sei que é muito cansativo, mas assim, tem que existir uma outra forma que seja de como você reage a isso, para que você se sinta melhor, para que você tenha um pouco mais de leveza em como você conduz a sua vida. Então, assim, eu sempre penso, não desiste, sabe, de você, não desiste de mudar essa situação, não importa quanto tempo você esteja passando por isso, não desiste, porque é possível, sabe? A fibromialgia não piora com o tempo. Isso é uma coisa que muitos estudos já mostraram. Então, assim, às vezes piora, mas não é porque você está envelhecendo. É porque você ainda não encontrou uma forma de controlar isso. Seu corpo, ele não está definhando. Pode parecer que Perfeito. sim, mas não tá. Então, isso é reversível, sabe? Claro que tem outras doenças que são progressivas, mas a fibra você Não, consegue fazer alguma coisa a respeito, sabe? perfeito. Então, eu tô lendo tanto esses dias sobre fibra, né? E assim, é tanta informação que precisaria estar mais à disposição das pessoas, né? Um pouco do que a gente vem tentando fazer. Acho que você estava falando do mundo de Fanny, não sei, acho que ela falou aqui É, que o parceiro não compreende, mas nos culpa depois, né? Só que ela fala que ele, acho que é isso que eu entendi, né? Que ele também uhum. está com depressão, né? Eu acho que é uma questão de conversar, os dois tentarem entrar num processo de melhoria, igual a Lívia falou, né? É um processo, não acredito que seja também um extremo, não. A Bia falou alguma coisa aqui, mas eu não entendi muito bem, Olivia, tenta me ajudar. Eu acho que a Rebeca está falando se tivesse somente fibromialgia. Eu não entendi também muito bem o comentário da Ainda Bia. não sei. Eu conheço a É, Bia.
Eu também conheço a Bia. Ela faz um trabalho bem legal, né, com Uhum. relação a associação, não é? É, comissão de pessoas com fibromialgia. Aham. É, a pessoa foi 25 anos com a mesma e nos últimos anos está cada vez pior a dor. Eu acho que ela tem Se fibromialgia há 25 anos. se eu tivesse alguém nesse momento, seria difícil. Eu também, em Uhum, vários momentos, assim, eu não sei você, Lívia, mas em vários momentos dessa jornada, apesar do meu diagnóstico ser recente, eu digo recente porque tem 8 anos e eu convivo, eu tô com 36, eu convivo com dor desde meus 16, ou seja, há 20 anos. Eu convivo com uhum, dor há 20 anos e tenho diagnóstico só há 8. Em vários momentos, mesmo sem o diagnóstico, porque eu não estava bem, eu estava com muita dor, eu tomava antidepressivo, porque todo médico que eu ia passava antidepressivo para mim, não sabia o que eu tinha, passava antidepressivo. uhum, E eu não estava bem, eu sempre também colocava na minha cabeça assim, é melhor estar sozinha, porque do jeito que eu estou, ter alguém não vai me fazer bem. Então eu te entendo, Bia, eu te entendo. Mas eu entendo também os benefícios de se ter alguém, né? De se ter alguém legal. No momento que a gente está preparada para ter esse alguém, né? uhum, Obviamente. Mas uhum. eu entendo. No Mas enquanto entanto, a gente não tem a pessoa também, sempre tem aquela alternativa, né, de se satisfazer sozinha. que eu particularmente acho muito gostoso. Eu também adoro. Eu tenho o meu kit, né? Eu lembro. Eu também. Então tá ótimo. Eu lembro uma vez um amigo indo na minha casa. E eu falando assim, eu vou falar, mencionar o nome dele, é o Rafa. Eu falando, Rafa, vou te apresentar o meu kit. Aí ele falou, era uma caixa rosa. Ele é de Curitiba. Bah, mas gente, é um kit da Barbie. Muito engraçado. Eu tenho meu kit, sim, óbvio. Eu tive um primeiro casamento que não foi bem sucedido e depois eu fiquei meio traumatizada, eu não queria me envolver com ninguém. Uhum. Então eu passei 6 anos aí me aliviando sozinha. Eu acho muito bom. E assim, é uma experiência muito legal também de você ir Muito, até um sex shop, de você. Nossa, quantas muito. vezes eu não fui e fiquei horas assim, "Ih, isso é o quê? Isso usa como? Isso é o quê? Isso serve pra quê?" Compra umas coisas, sabe? Vê como que é, experimenta. E tem um monte de tipos de vibrador também, né? Tem vibrador de penetração e tem vibrador não, tem vibrador que é só estimulação do clitóris. Então, assim, tem tanta Exatamente. coisa. E agora com a tecnologia, né, tem altos vibradores diferentes. Claro que assim, acaba ficando caro você comprar muitos, mas você pode experimentar, até conversar com a pessoa da loja, geralmente eles orientam bem em relação ao melhor vibrador ali que você está querendo. E conhecer, ver o que que você acha, sentir, Sim, é um aí universo muito legal. até você descobrir melhor, né? Então, eu tenho aqui meus negocinhos também, meu óleo de coco, que é maravilhoso, inclusive, recomendo a todos, hidrata, tem nutrientes, é Inclusive, natural. só um parênteses aqui, né? Sobre o óleo de coco, que eu estava lendo recentemente, existe um estudo também que fala que associa muito a fibromialgia a candidíase de repetição por conta da imunidade. E aí falando que o óleo de coco é um excelente remédio para quem tem candidíase de repetição, que inclusive é um dos problemas que pode causar dor também no ato sexual, né? Sim, total. Aqui, ó, tem um outro assunto que a gente fala muito também a respeito disso, tá, Lívia? A Tati falando aqui, eu não consigo aceitar essa doença. Eu já vi que você falou sobre o poder da aceitação e eu bato muito nessa tecla também. Que eu acredito assim, que quando você aceita, você libera um monte de problema, um monte de sobrecarga. É, e uma das coisas, assim, um dos passos para mim, para a busca da remissão, porque hoje eu me sinto em remissão com relação à doença, é a aceitação. É você Uhum, parar de se questionar por que eu. É você parar de entender a fibromialgia como um castigo de Deus, ou um castigo do uhum. universo para você. Então, Parar de ter assim, raiva do seu próprio corpo, né? Porque é uma raiva que você joga contra você mesma.
e que é muito ruim, assim. Desculpa te interromper, né? Mas é que é o tema também da minha tese. Então, eu estou lendo muito sobre isso, assim, né? E como a maioria dos tratamentos que existem hoje não são satisfatórios. O tratamento que tem Sim, mais resultado é atividade física, terapia cognitivo-comportamental, né? Psicólogo, algumas mudanças alimentares, mudança de estilo de vida, mas eles dão um foco muito grande em como você reage à dor. E, inclusive, isso melhora não só o seu bem-estar, né? Porque você está mais feliz em relação a isso, mas fisiologicamente também o processo de aceitação e de resiliência ativa sistemas que melhoram as vias que causam a dor da fibromialgia. Então, é um ciclo que tem que ser considerado parte do seu tratamento também, né? A terapia, a aceitação, eu acho que, assim, se falar qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que é essa. É buscar esse apoio. É bom fazer um exercício físico ali junto, mas buscar esse apoio mesmo para você conseguir atingir essa aceitação. Às vezes, sozinha, você não vai conseguir mesmo. sim, Você precisa verdade. de uma terapia, né? Precisa aprender alguma coisa diferente aí, como seu cérebro funciona. A Kinha trouxe também aqui uma pergunta, e eu acho que você falou sobre isso essa semana. Eu vou falar da parte não técnica, e se você quiser falar sobre a parte mais técnica, você fala aqui sobre se a fibromialgia afeta a libido. Eu entendo que sim, sobre dois aspectos, né? É, o primeiro, medicamentoso, quando a gente está tomando alguns remédios, que tem alguns remédios que são comprovados, né? Lá na bula mesmo ele fala que afeta a Uhum. libido, né? E eu entendo também que a questão emocional, quando você está com muita dor, que você está triste, que você está abatido, está desanimado, apático, isso afeta a libido porque é emocional, né? Então eu Uhum. entendo que a resposta aí é positiva, é afirmativa no caso, né? Se a fibromialgia afeta a libido, nesses dois aspectos. Sim. Tem também medicação que diminui a Lubrificação. lubrificação, enfim, então eu vejo por esse lado. Você fez uma postagem recente sobre isso, não foi? Sim, sim, eu falei justamente sobre isso, é isso mesmo, porque independente de medicação, a dor, ela, ela afeta, né? Fisiologicamente afeta o seu corpo mesmo. Você tem menos disposição, assim, não dá para enxergar a gente como uma coisa separada, né? Se você tá com mal-estar, naturalmente você não vai ter tanta disposição para sexo, ainda mais se a sua ideia de sexo é algo que te causa mais dor, é algo que é difícil, é algo que demanda muita energia, então seu cérebro já vai se defender disso. E aí Exatamente. não vai ser um momento prazeroso, né? E tem uma coisa assim que as pessoas falaram, acho que gostaria de reforçar, você cuidar da fibromialgia como um todo também isso vai influenciar na sua disposição para o sexo. Então, não adianta também pensar, tipo, tá tudo fora de controle, meu sono tá horrível, dor fora de controle, fadiga, alimentação e tal, mas como que eu melhoro o sexo? Não tem como separar uma coisa da outra, né? A fibromialgia Concordo. é você como um todo. Então, tá, o que está acontecendo? De que jeito será que eu consigo melhorar os sintomas da fibromialgia hoje na minha vida? O que está pegando mais? É fadiga? É dor? O que eu posso fazer a respeito disso? Será que tem alguma coisa na alimentação que eu posso mudar? Será que algum exercício que eu posso me adaptar? Será que é uma questão minha mais mental, emocional, que eu posso parar e investir nisso agora? Sabe? Show. Porque a gente Concordo. está sempre aprendendo, né, na terapia. Você faz infinitamente. É um processo dinâmico, constante, de lidar com Exato. seus conflitos e tal. Tem até outra pergunta aqui, né? Aprender a viver com a dor é positivo? Com certeza, é aceitação, né? Eu acho que Uhum. até alivia, a gente passa até a sentir com uma carga menor, né, Lívia? É o processo de aceitação, eu acho que é super positivo. Sim. E não é aceitação do tipo, ai, agora eu tô assim, limitada, e eu tenho essa doença que vai Já atrapalhar minha é vida. uma aceitação ativa, Ativa. e não passiva. É isso aí. Exatamente. Isso é É, muito importante. Muito importante. é. Bem.
Eu acho que a gente respondeu todas as dúvidas, a gente, né, conseguiu. Se tiver alguém aí com mais alguma dúvida ou querendo falar alguma coisa para a gente poder debater aqui, vocês falem. A Mas, lição Lívia, do dia é gozem, masturbem, se conheçam, se e pode ser exatamente. uma alternativa aí, em série, começa uma vez por semana, vai vendo a Não dose, estamos aqui sugerindo que retirada de medicação, viu, gente? pelo amor de Deus. Mas se começar a dormir melhor, né? Tira o remédio do soninho, né? É, porque remédio de sono, assim, é uma coisa que todo mundo deveria começar a cogitar, pelo menos Tirar diminuir, mudar, porque é muito ruim para o corpo, para a fibra, para a vida. fato, Troca verdade. por um orgasmo, de repente, um chazinho e E um orgasmo. funciona. E funciona. Eu não sei qual que é a sua opinião, mas eu vou dar a minha aqui. Eu e a Lívia, a gente não toma mais remédio. Eu acompanho a Lívia, ela vai falar dela, mas a gente não toma, eu não tomo mais medicação também. É, mas quando eu tomar, bem, e outros não. E no trabalho que eu venho fazendo no Instagram, desde final de 2014, eu acompanho todo mundo, muita gente falando assim, Rebeca, eu me dei bem com tal remédio. Já, você falou que não se deu bem, mas eu me dei bem. Então, assim, falar aqui sobre medicação é muito complexo, gente, porque tem medicação que não vai ser boa para mim e vai ser muito boa para você, né? E vice-versa. Hoje, Uhum. obviamente, se eu pudesse indicar, eu indicaria o quê? Faça um bom planejamento para poder fazer o desmame de toda a medicação e comece a criar tratamentos alternativos e soluções alternativas, tirando a medicação, né? Mas não vamos entrar muito nesse debate aí de medicação, né, Uhum. Olivia? Eu sou a favor do desmame também. Eu entendo que em algumas situações, principalmente quando tem comorbidades, outras doenças associadas, para algumas pessoas pode ser necessário, pode ajudar a sair de um momento muito difícil para conseguir fazer mudanças, até estimular que a pessoa mude os hábitos e tal. Então, existe a sua função, as medicações. Eu sou farmacêutica, né? Eu não sou totalmente contra medicamentos no mundo, mas o tratamento da fibromialgia como uma condição crônica, isso os estudos, não é nem a minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal não é o melhor tratamento. Mas até as revisões, os estudos, tudo caminha para mostrar que as medicações não têm um efeito satisfatório no tratamento da fibro. Tem situações muito específicas em que elas são benéficas, porque por causa disso são transições, são momentos que muitas vezes tem uma condição de depressão ou de ansiedade associada e a pessoa não consegue fazer essa mudança de uma maneira natural, só que sempre com a consciência de que isso precisa acompanhar outros tratamentos, mudança de hábito e caminhando para uma coisa de em algum momento você não vai mais usar isso, não se tornar dependente daquilo, mesmo porque, em geral, elas não têm eficácia de controle de dor. Agora, o que acontece? A fibromialgia tem um efeito placebo muito grande. Então, se a pessoa se agarrou que ela depende daquela medicação, ela vai depender daquela medicação. Assim como qualquer pessoa, não só fibromialgia, né? Então tem que tomar cuidado assim com essa questão da medicação. Uma pelo custo, outra pelo impacto no seu corpo, no fígado, no rim, pelos efeitos colaterais, né? Por exemplo, anti-inflamatório não é uma coisa indicada para fibro. Opioide não é uma coisa indicada para fibra. Inclusive tem estudos que mostram que piora os sintomas. Então tem que pensar muito bem na hora de fazer essa escolha, né? E é isso. Se tá sendo bom para você, se está te ajudando, continue. Faça isso, mas saiba que é igual diabetes. A pessoa que tem diabetes, não adianta ela só tomar remédio. Ela precisa parar de comer açúcar, ela precisa fazer exercício, porque senão ela vai ter complicações com a doença. E a fibromialgia é assim também. Não adianta achar que a medicação vai segurar. Não, corticoide não tem o menor sentido a pessoa tomar para fibromialgia. Corticoide é terrível, terrível para o corpo, para tudo. Mas eu também não vou entrar nesse assunto.
É, Muito legal. obrigada a você. É sempre muito Posta aí bom. no seu Instagram para o pessoal Vou fazer isso poder. agora. Vou fazer isso agora. Eu não sei como é que é. Eu acho que eu descubro aqui, Logo né? que você desliga, você põe publicar. Aí eu consigo pegar para publicar no meu também. Fechado. E é isso, Galera, gente. um beijo para vocês. Obrigada Lindo pela beijo. participação. Obrigada pela participação. Isso aí. E a gente Um se beijão. vê por aí. A gente se vê. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.